O que, caboclo? Foi Zambi quem criou o mundo, é Zambi quem vem governar. Foi Zambi quem criou o mundo, é Zambi quem vem governar. Foi Zambi quem criou a estrela que ilumina, Oxóssi lá no Jurema. Foi Zambi quem criou a estrela que ilumina, Oxóssi lá no Jurema. O que, meus caboclos, o que, meus caboclos, o que. Foi Zambi quem criou o mundo, é Zambi quem vem governar. Foi Zambi quem criou o mundo, é Zambi quem vem governar. Foi Zambi quem criou a estrela que ilumina, Oxóssi lá no Jurema. Meu saravá fraterno a todos, mais um encontro aqui do nosso canal, o canal do Portal de Aruanda. É sempre uma satisfação nos encontrarmos para mais um bate-papo, mais uma troca de conhecimento. Para quem não me conhece, está vendo um vídeo meu pela primeira vez, sou Marcelo Gutierrez, apresento esse programa Meu Saravá Fraterno. Sou um sacerdote de Umbanda e dirigente da Choupana do Cacique Pena Dourada. Através do acompanhamento dos seguidores da nossa página no Facebook, do Portal de Aruanda, eu, como tenho colocado aqui, os nossos vídeos sempre em cima dos assuntos que o pessoal tem me pedido. E são vários os assuntos e a gente vai atendendo conforme a disponibilidade, né? O que nós vamos falar hoje, eu já havia feito um vídeo antigamente e eu acabei, como era início do canal, eu acabei tirando ele do ar, né? Por conta de ainda não estava adequado com aquilo que eu gostaria de passar em termos de produção. Os caboclos na Umbanda. Bom, pessoal, antes de mais nada, antes de falar sobre o tema, para quem está vendo meu vídeo e espera um vídeo de 5 minutos, 6 minutos, está no canal errado. Os meus vídeos eles não são curtinhos assim, porque conteúdo não se passa em 5, 6 minutos, 7 minutos. Quem está afim de aprender, quem está afim de trocar conhecimento, eles assistem o vídeo até o fim. Então, por gentileza, assistam o vídeo até o fim e deixe depois, se gostarem, evidentemente, o like, né? E compartilhe o nosso canal para que ele possa expandir em termos de visibilidade. Falar de caboclos, para mim, é sempre uma grande satisfação. O terreiro que eu dirijo, a Choupana do Cacique Pena Dourada, é uma casa de caboclo, é uma casa de índio. Choupana é uma casa de índio. A minha trajetória dentro de Umbanda se confunde muito até com o entendimento em termos de caboclos. Eu sou fascinado pela cultura tupi, a cultura guarani, a cultura macro-jê, arawak, onde está toda a construção dessa civilização ameríndia, né? Que na verdade índio, eles não são índios, né? Eles são nativos dessa terra, viviam em várias aldeias
cada um com a sua particularidade, com a sua peculiaridade. E índios, todo mundo sabe, quem estudou um pouco de história, são aqueles que ficaram intitulados aqui por conta da navegação de Cristóvão Colombo, que queria ir ao caminho das Índias, né? E acabou batendo aqui na América e acabou intitulando esses povos aqui, denominando esses povos aqui, que já existiam há milênios, que são essas diversas etnias, essas diversas aldeias, com toda uma cultura milenar que já habitavam aqui. Eu não vou entrar no mérito da questão da formação desses povos, né? Porque nós vamos remanescer até a cultura toda construída aqui, principalmente nesses 11.000 anos. Eu vou falar aquilo que eu estudei bastante sobre a nomenclatura dos nossos caboclos, os caboclos que baixam na Umbanda. A tradução de caboclo, ela se denomina da mistura, se for buscar no português, evidentemente, da mistura do branco com o índio, nós temos o caboclo ou o mameluco, né? Porém, esse tom acobreado que define essa nomenclatura, para nós umbandistas, ela não tem a ver, evidentemente, com o caboclo na tradução do pé da letra, branco com índio, né? Esse caboclo que nós temos na nossa religião, na Umbanda, nada mais é do que uma patente, um grau hierárquico dessas falanges que trabalham e que se manifestam nos terreiros. Essa seria a definição mais entendida do que nós podemos classificar como caboclos. Nas 7 linhas de Umbanda, nós temos 5 linhas que são regidas pelos caboclos, essas patentes de espíritos graduados de alta elevação que se manifestam na nossa religião. Das 7 linhas, nós teríamos 2 apenas que não são de regência de caboclos, que seriam as linhas das crianças, ou Cosme e Damião, ou para a Umbanda esotérica, a linha de Iori, e a linha de Iorimá, a linha das almas, a linha de São Cipriano, alguns autores já colocaram, a linha de São Benedito, algumas literaturas antigas classificavam, mas com esses nomes. Mas o nome mais coerente e correto é a linha das almas, né? Linha de Obaloaiê, alguns colocavam também. Nós vemos assim muitas literaturas de autores que escreveram sobre Umbanda e que denominavam a linha das almas. Então é a linha onde os pretos velhos são os regentes, né? E as outras 5 nós temos regências e caboclos, que é a linha de Oxalá, linha de Iemanjá, linha de Oxóssi, linha de Ogum e linha de Xangô. Essas 5 linhas são regidas por caboclos, que respondem para as altas hierarquias dos chamados araxás. Os araxás, que são os comandantes, que são os regentes dessas linhas. Imaginarmos os caboclos como esse índio que nós temos aqui,
seria algo extremamente superficial do que representam essas entidades. Esses índios que nós temos aqui ainda, e os Guaramomes, os Yanomamis, os próprios Guaranis, os índios do Xingu, eles são, evidentemente, remanescentes dessas aldeias, dessas civilizações que nós vemos como os nossos guias, né, hoje na Umbanda. Todavia, essas entidades, como eu estou as definindo como patente, como posição, como elevação, como alta hierarquia dos chamados guias, para atingir um grau, eles são portentores de uma bagagem construída por diversas encarnações. Então, nessa construção, a maioria desses caboclos são remanescentes ainda do continente de Atlântida, né? São os chamados vermelhos, da raça vermelha. Então, quando nós nos reportamos e nós entendemos essas entidades, alguns videntes até em veem sim a apresentação do nativo, do índio aqui das Américas. Porém, eles carregam, como eu estou dizendo, uma bagagem enorme de sucessivas encarnações. Então, na espiritualidade, quando houve a grande reunião, vamos dizer assim, com as confrarias da sagrada, da construção dessa sagrada Umbanda, que eles vinham para nós aqui trazer a anunciação dessa religião, que seria colocada aqui como uma grande renovação e o grande papel da transição planetária, o papel que a Umbanda tem nessa reformulação da própria construção do planeta, saindo da condição de expiação para a regeneração, né? Toda essa construção para a universalidade das crenças, que é o processo da transição planetária, esses espíritos tiveram a grande reunião, né, lá na espiritualidade. E com toda essa bagagem que eles traziam das sucessivas encarnações, eles tinham o quê? O conhecimento, a posição, o entendimento para essa anunciação. A palavra Umbanda é uma palavra que existe algumas definições na tentativa de entender o que significa a palavra Umbanda, né? Porque existe alguns que a colocam como de uma origem africana, mas Umbanda, ela não existe na África e não existe essa palavra na África. Existem algumas palavras que vieram anteriormente que foram os estudiosos indo na construção da corruptela da palavra. Mas a espiritualidade nos traz uma definição de Umbandão como uma palavra que na tradução significa o conjunto das leis divinas, né? E que foi trazido através das entidades a definição de uma prática que existia nos tempos de Atlântida, que era parecida com o que nós praticamos hoje na Umbanda, evidentemente com os conceitos e a conjuntura daqueles tempos.
Se nós falarmos de Atlântida, nós vamos falar de um continente que esteve no planeta há cerca de 800 mil anos atrás e foi sofrendo a ação dos cataclismas que o planeta passou. Ah, Marcelo, como é que você sabe disso? Não existe comprovação disso. Gente, eu não estou aqui para discutir méritos de comprovações ao redor daquilo que é passado através de psicografia, através de consultas, através daquilo e das mensagens que as próprias entidades nos trazem. Se a pessoa não acredita que existiu Atlântida, que existiu Lemúria, que o planeta não passou por isso, porque vive no conceito arraigado do momento, então pode parar de assistir o meu vídeo agora. Não precisa assistir mais. Porque o meu vídeo ele tem os meus vídeos têm um caráter elucidativo para que as pessoas possam trabalhar e pesquisar aquilo que a nossa realidade hoje nos traz em contrapartida com os nossos ancestrais e principalmente pela nossa fé mediante a mediunidade e as conversas que existem trazidas pelos nossos guias espirituais. Então, esses caboclos, eles foram espíritos, eles foram pessoas como nós que viveram naqueles tempos. Até nós mesmos, hoje encarnados, podemos ter também passado por essas encarnações longínquas do passado e hoje estamos aqui, passando para as diversas vidas e existências para o entendimento e o nosso crescimento e o nosso aprimoramento. Porque todos os caboclos, eles são os nossos pais e de alguma forma somos ligados a eles, dentro da família espiritual. Então, os caboclos, esses espíritos patenteados, eles são aqueles que vieram nessa construção para a anunciação do Aumbandã, que quando da chegada das primeiras manifestações de Umbanda, que já existiam antes nas chamadas macumbas, né? Já se baixavam caboclos e entidades que se intitulavam como esses caboclos, como esses nativos, como esses índios, entre aspas, antes de 1908. É evidente que existe todo o mérito colocado ao médium Fernandino de Moraes, ao Zélio Fernandino de Moraes, que em 1908 ele traz a manifestação do caboclo das 7 encruzilhadas. Porém, já existia, anterior a isso, uma outra entidade que se manifestava já anterior a esse período, de 1908, e se intitulava como caboclo Curuguçu, que teria sido aquele que estaria preparando para a chegada do caboclo das 7 encruzilhadas essa missão da Umbanda, que nas primeiras manifestações que nós aí que estudamos a religião, não se dizia, né, a palavra Umbanda. A primeira palavra que foi dita ao redor, pelo que nós temos pelos historiadores, foi Alabanda, né, e Umbanda, para chegar no Umbanda. Porém, em termos de corruptela, seria realmente uma palavra que nasce do Aumbandã, que traz esse conceito do Aumbandã, que era um conjunto de práticas religiosas espiritistas que acontecia nos tempos de Atlântida. Então, esses caboclos, gente, nós não podemos entendê-los única e exclusivamente como esse índio simples que vive em aldeias como nós temos hoje. Hoje nós temos uma deturpação muito grande desses
sábios seres espirituais que vieram daquela época e foram ali caminhando ao longo dos milênios. Só das migrações que passaram por Estreito de Bering, já se diz em torno de 11 ou até 15 mil anos atrás. Isso é muito pouco se nós voltarmos para trás e retornarmos aos períodos de Atlântida, da onde esses espíritos da raça vermelha, que foram aqueles que sobreviveram, né, aos cataclismas e foram ali trazendo a cultura desses povos raízes da raça vermelha para o continente americano aqui, que teria sido aquele primeiro torrão de terra a emergir do cataclisma. Por isso que se diz muito que na região do Planalto Central brasileiro estaria realmente, há uma teoria que diz que ali é o princípio do berço da humanidade, e não somente, como muitas pessoas falam, né, na África. O primeiro torrão de terra a emergir do cataclisma, né, de Atlântida, teria sido o Planalto Central. Por isso que existem muitos mistérios naquela região, né, quanto ao seu poder energético, né, o seu poder magnético ali na região do Planalto Central, de Brasília. Não esquece a Brasília dos políticos, estou falando sobre um outro prisma, uma outra ótica, tá? Então, inclusive, há uma outra tese, né, que se diz que a palavra orixá teria sido também uma própria corruptela da palavra araxá, que era uma palavra dos grandes portentores do conhecimento dos povos da raça vermelha que viviam aqui no planeta. Com esses... No planeta não, desculpe, na América. Com os milênios e as mudanças que o planeta foi sofrendo ao longo desses 800 mil anos até hoje, os diversos cataclismas que a própria Atlântida passou, sumiu esse continente, o planeta tomando uma outra forma. Esses povos que foram construindo essas civilizações aqui na nossa América, são esses que são os remanescentes de Atlântida, do que significava esse continente, e o que são, na grande maioria, os caboclos que baixam na Umbanda, os espíritos que nós, às vezes, nem nos damos contas da grandeza pelo qual eles possuem de trajetória existencial. Então, gente, esses espíritos, embora nós nos reportamos a eles na visão dos índios, mas realmente eles se apresentavam com essas configurações, eles se apresentam, eles foram assim, mas eles não são aquilo que nós estamos vendo aí hoje da deturpação que se tornou a própria cultura. Bom, gente, eu vou fazer depois outros vídeos, eu só queria dar a introdução dessa questão dos caboclos. Eu vou fazer outros vídeos falando mais sobre os caboclos, as definições e tudo mais. Esse primeiro bate-papo é a origem, né? A origem, quem são esses caboclos, quem são essas entidades, é o que eu estou falando nesse vídeo. Eles são muito mais do que nós possamos imaginar. Eles não estão única e exclusivamente restritos a isso que nós estamos aí, que nós entendemos os chamados índios. Eles são realmente espíritos siderais, espíritos
de sucessivas existências e que carregam milênios de ensinamentos e que humildemente trouxeram o advento da Umbanda para nós com esse papel magnífico que a Umbanda tem de construção do processo de transição planetária para o caminho da da universalidade das crenças, né? Até o próprio Ramatiz, que faz parte desse processo e também é um vermelho, ele faz parte de tudo isso, né? E os rotuladores do kardecismo baniram o seu médium na época, Hercílio Mais, porque ele trazia também a notícia, né, de que a Umbanda teria um papel muito grande nesse processo. Tá bom, gente? Então a gente fala mais nos próximos vídeos sobre os nossos maiúsculos araxás, caboclos de Umbanda. Muita luz a todos, meu saravá fraterno e até o próximo encontro.